Depois de ter dado graça, partiu e disse: este é meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o bebeis em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, proclamais a morte do Senhor, até que Ele venha. Por essa razão, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor de maneira indigna, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine, pois, o homem a si mesmo, e dessa forma coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Amém. Podeis sentar. Queridos, o texto que eu acabei de ler fala a respeito de Paulo se dirigindo à igreja de Corinto. É interessante que ele começa essa carta falando da divisão que há dentro da igreja, dos vários grupos que compunham a igreja. Um era de Paulo, outro de Apolo, de Cristo. E ele começa a mostrar, dentro do contexto daquela igreja, como ela era dividida entre si mesmo. Uns admiravam Paulo, caso ele, outros admiravam Pedro, outros admiravam Apolo. E isso fez com que houvesse algumas tendências que havia dentro desse contexto da igreja. É interessante que a forma de Paulo, a forma de Pedro, a forma de Apolo, trato, maneira, jeito, pedagogia, difere de um para com o outro. É interessante que eles levavam até ao extremo de ficar se posicionando de forma mais exacerbada em favor de um em detrimento do outro. Aí você vai olhar os textos seguintes, você vai verificar também, em alguns aspectos, na resolução dos problemas da igreja, eles também eram divididos quanto obedecer à liderança ou recorrer à autoridade judicial para resolver os seus problemas internos. Paulo chega ao ponto de perguntar assim: não existe, porventura, alguém entre vós para vos julgar? Mas vocês vão diante de ímpios serem julgados por aqueles que estão na frente das leis, correto? Em detrimento aos anciões, aos presbíteros, aos pastores que estão admoestando-os, conduzindo-os. E você chega aqui no capítulo, para ser mais sucinto, no capítulo 11 de 1 Coríntios, e você vai verificar que até no culto, havia divisões de família. Porque o que Paulo mostra aqui é que no dia da Santa Ceia, eles levavam a sua própria comida e não esperavam uns pelos outros. E essa falta de espera fazia com que um comia antes, outro comia depois.
Um se comportava de uma forma, outro de outra. Um levava especiarias, outros não levavam especiarias, eram mais pobres. Uns levavam bastante alimento, outros não levavam. Eles eram segregados, separados. Não havia a base do que é a igreja, a comunhão, relacionamento. E Paulo chega ao ponto de dizer uma frase muito forte, correto? Versículo 17, coloca aí. Ele fala, essa frase é muito forte. Versículo 17, versículo 18. Porque antes de tudo estou informado que há haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio, boto 19, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Ele está dizendo o seguinte, que dentro da igreja é necessário que haja essa divergência, para que aqueles que realmente amam, se submetem, andam de conformidade com a palavra, ele se manifesta no meio das pessoas, para ver quem segue, quem está, quem vive profundamente envolvido no projeto que Deus nos estabeleceu, que é a comunhão, o relacionamento. Ceia é nós estarmos reunidos num só local para comemorar a morte, ressurreição, o corpo e o sangue que Ele levou sobre si os nossos pecados e o sangue que faz a expiação pelos nossos pecados. Diz, todas as vezes que vos reunir, é como a Páscoa, que era lembrado ao sair do Egito, e havia um procedimento normal para eles sempre se lembrarem da saída do Egito, da libertação do jugo de Faraó. E nós estamos reunidos para a Santa Ceia, para nos lembrar da libertação que tivemos do pecado e do diabo, e agora reunidos num só coração, num só propósito, para nos relacionarmos e colocar em evidência que esse sacrifício nos libertou de todas as nossas divisões. As nossas peculiaridades devem morrer para a coletividade aparecer. Correto? Agora, mas eles estão fixos de que o correto é ter essas divisões. Pode ser divisão econômica, social, não é? Pode ser. Versículo 20. Quando, pois, vos reuni no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis? Há uma diferença, já que ele coloca em relação à comida que eles levavam para comer e ceiar. Eu tenho uma impressão, olhando, vendo, estudando, eu penso como se fosse no dia de Natal, onde as pessoas se reúnem para ceiar em família. Uns fazem muita coisa, fazem peru, fazem rabanete, fazem todas iguarias, não é? Para comemorar em família. E parece que as coisas lá na igreja, aqui é nas casas. E tem um monte de irmãos que nesse dia não tem nem pão para comer. Mas nós nos regalamos, nos desfrutamos de toda aquela iguaria que é feito. E alguns irmãos nossos não têm absolutamente nada. É o mesmo contexto, só que lá era na ceia do Senhor Jesus. Agora é na ceia do Natal, do nascimento de Jesus. Nós somos tão insensíveis, que a gente fica regalado com muitas iguarias,
mas a gente não pensa, a gente não imagina, a gente não se relaciona com aquele que não tem absolutamente nada. É a mesma coisa que ele está falando aqui. Versículo 21. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague na ceia do Senhor. Então você vai verificar que Paulo está combatendo todas as divisões dentro do corpo de Cristo. E essas divisões, ela advém do nosso quê? Da nossa ganância, da nossa maneira de viver regaladamente, da nossa insensibilidade para com os demais. Porque, irmãos, igreja sem comunhão não é igreja. É um ajuntamento de pessoas com um propósito, menos de ter um relacionamento. Não existe cristianismo sem relacionamento, sem comunhão. E isso advém, sabe de quê? Do nosso pecado, do nosso egoísmo e até da nossa avareza, das nossas peculiaridades, do egoísmo que a gente nutre. Às vezes porque o irmão não se chega comigo, o irmão não fala comigo, o irmão não estende a mão para mim, o irmão disse alguma coisa contra mim, o irmão me ofendeu em determinado momento, o irmão que eu não tenho nenhuma comunhão com ele. Hoje nós estamos vivendo um negócio muito complicado na igreja. Você entra na igreja, para aquela porta ali, a gente se coloca num patamar superior, ao ponto de a gente ignorar o irmão que entra na igreja. Há muitos anos atrás, eu era pastor da igreja de Bragança, e um dia eu fui visitar uma família, e a filha daquele irmão estava desviada há muitos anos, e eu perguntei para ela: por que você deixou a igreja? Por que você não volta para a igreja? Ela disse: porque alguns dias atrás, pastor, eu fui no templo central da igreja de Bragança, e ao entrar lá na igreja, todo mundo me discriminou, e eu sentei num banco, e parece que eu estava contaminada de câncer ou de lepra. Ninguém sentou do meu lado, ninguém, pastor. Eu me senti mal, e a vontade que eu tinha era sair de lá e nunca mais pisar lá. Ninguém me cumprimentou, ninguém me saudou, ninguém olhou para mim, ninguém fez nada comigo. Como é que eu vou viver numa igreja onde se fala de amor, de ternura, de compaixão, e as pessoas não sentem pelos estranhos que entram na casa de Deus? Porque realmente eu era uma estranha. Eu estava vestido de forma como eu me sinto bem, que não é a forma com que eles se vestem. E isso que aconteceu lá, acontece todo dia nas nossas reuniões. Não existe comunhão. Se o pecado existe em mim, se os meus conceitos que não se encaixam dentro do contexto bíblico existem na minha vida e no meu coração, eu tenho que ser consciente que o sacrifício que Jesus fez por mim nada mais é do que quebrar toda e qualquer diferença. E ele passa a ser meu irmão, e eu passo a ser o irmão dele, e eu passo a ter o mesmo sentimento que ele tem, e eu tenho que sentir o que ele sente, tanto alegria como tristeza. E ele diz aqui assim, ó: vocês tomam a ceia
no nosso linguajar e coraciense, não estão nem aí para ninguém. Reúne a família Gomes, coloca as cadeiras, coloca a comida, e o resto que se lixe. Versículo 22. Não tendes porventura casa aonde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus, envergonhai os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei nisto? Certamente não vos louvo. O apóstolo Paulo, falando sobre o comportamento dos irmãos, relacionado a essa forma de se comportar. Versículo 23. E aí ele começa a estabelecer os princípios que é regido a ceia do Senhor. Porque eu recebi do Senhor, que foi uma revelação de Deus para com ele, que também vos entregueis, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, aí ele se reporta a Páscoa que os discípulos foram preparar, versículo 24, e tendo dado graças, o partiu e disse, isto é meu corpo, que é dado por vós, fazei isso fazei isso em memória de mim. Versículo 25. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes. Olha lá, repita comigo, todas as vezes. Todas as vezes. Todas as vezes. Todas as vezes que beberdes em memória de mim. Significa o seguinte, eu estou estabelecendo esse princípio, eu estou estabelecendo isso aqui, e enquanto vocês se reunirem para fazer a ceia do Senhor, eu quero que vocês se lembrem da minha morte, da minha ressurreição, aleluia, do sangue derramado, do corpo oferecido. Aleluia. Queridos, esse é o princípio, versículo 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais o quê? A morte. Anunciais o quê? A morte. Anunciais o quê? A morte. Aleluia. Até que eu venha. Ele estabeleceu isso para nós nunca esquecermos que ele morreu, que ele verteu sangue, que o sangue é expiador, que o corpo foi oferecido em sacrifício, até que ele venha. Versículo 26. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Versículo 28. Examine, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Olhe para o seu irmão do lado e diga para ele, não interessa como eu estou para ti. Interessa como eu estou me sentindo diante dele. É eu que preciso me analisar. Não é tu que tem que me analisar, não. É eu que tenho que me analisar. Eu, Ari Gomes. Agora, essa análise, ela advém, correto? De que pode haver dentro de mim, do Ari Gomes, alguma
alguma coisa. E a gente entra num campo chamado de santificação. Ei, santificação. Os nossos pais ensinaram a seguinte coisa para todos nós: que a Santa Ceia, como é a lembrança e a morte de Jesus e a nossa redenção, é o culto como se houvesse escala mas era o culto com maior responsabilidade, tá? De nós realizarmos, de participarmos. Eles nos imprimiam a seguinte ideia: na semana da Santa Ceia, durante a Santa Ceia, que antecede a Santa Ceia no domingo, eles precisavam fazer uma campanha de oração. Segundo, eles teriam que jejuar durante esses dias, para que no domingo, reunidos, eles pudessem cercar a mesa do Senhor. E essa forma de se comportar, alguns líderes diziam o seguinte: que o círculo de oração teria que vir de todo de branco, simbolizando a pureza e a pureza e a responsabilidade de como aquela roupa branca está, a alma, o coração estivesse também limpo diante de Deus, porque eles achavam que aquele culto era o culto mais sagrado que havia na face da terra. Aleluia! E aí a glória do Senhor se fazia manifesta de forma poderosa. Jesus curava, Jesus batizava. De forma natural, normal, era distribuído a Santa Ceia. E à medida que a bandeja ia passando, as pessoas iam sendo tomadas pelo Espírito Santo. E Deus começava a fazer maravilha de forma poderosa. E todas as vezes que o pastor ministrava a palavra, ele dizia o seguinte: queridos, se você fez alguma coisa que desagradou a Deus, eu gostaria que você viesse aqui à frente e pedisse perdão pelo aquilo que você desagradou a Deus. Examine você, faça uma retrospectiva na sua vida, veja o que você fez. Aí você via as pessoas vindo buscar a oração e dizer: eu briguei com meu filho, eu briguei com a minha esposa, nós arengamos. E eles falavam aquilo, confessavam ao Senhor, a igreja orava por eles, e eles participavam da ceia, ao ponto de os irmãos que não vinham na Santa Ceia, eles chegavam na Santa Ceia seguinte e diziam: eu quero pedir perdão, porque eu falhei mês passado de me lembrar que Jesus morreu por mim, foi relaxamento meu. Olhe lá, como eles achavam que era desleixo, como eles achavam que eles não priorizavam, como eles achavam que falharam por alguma razão. Então, Jesus ficou em segundo plano, não ficou em primeiro plano. E como Jesus ficou em segundo plano, eles vinham no culto pedir perdão, não porque tinham pecado, mas porque eles não priorizavam aquilo que a Bíblia diz para se reunir e participar da ceia. Deixa eu dizer um negócio para vocês. Uma das coisas profundas que eu acho, lendo a Bíblia, pesquisando, lendo, e se existe um pecado, é nós colocarmos Jesus como o segundo no nosso relacionamento. Para muita gente hoje, parece que isso nem existe.
Parece que isso nem existe. Mas tudo aquilo que você coloca, que sobrepuja a pessoa de Cristo na tua vida, você está contrariando um princípio profundamente estabelecido por Deus na vida de todos nós. É a priorização do relacionamento com Deus. Você pode dar bons dízimos, você pode cantar, você pode fazer o que você quiser, mas se a pessoa de Cristo não for a primazia da sua vida, ela é substituída pelos meus egoísmos, pelas minhas prioridades, por tudo aquilo que eu amo, por tudo aquilo que eu batalho, por tudo aquilo que eu desejo, por tudo aquilo que eu espero que Deus realize e me dê. E isso vira prioridade na minha vida. E Ele vira a segunda. E isso torna-se, sabe o quê? Torna-se idolatria. Não é só os católicos que são idólatras. Tem muito crente dando dízimo, cantando e adorando a Deus idólatra. Porque ele só serve a Deus pelos seus próprios interesses. A gente sempre coloca em segundo plano. Ao ponto de servir ao Senhor Jesus, quando eu não tenho nada o que fazer. Quando um parente não está precisando de visita. Quando eu nunca esqueço um dia, eu era empregado, funcionário de uma empresa. E eu trabalhava e estudava a semana inteira, e domingo eu chegava na igreja, eu era solteiro, eu chegava na igreja 8 horas da manhã, e eu só voltava para casa 9 horas da noite, depois do culto do domingo à noite. Eu passava o dia inteiro na igreja. Foi lá que eu conheci essa senhora aqui, chamada Vanja Maria Begô Gomes, na escola bíblica dominical. Lá eu era o secretário, ela era a professora. Depois antes eu vi na rua, mas depois eu vi lá. Eu comecei a olhar bem pertinho para ela, que era bonita. E aí, queridos, foi lá. Mas um dia um patrão meu chegou comigo e disse: a empresa precisa que você trabalhe domingo. Eu disse: eu não vou trabalhar domingo. Ele disse: por que você não vai trabalhar domingo? Porque eu sou crente e dia de domingo eu vou para a igreja. Ele olhou para mim e disse: a sua igreja é mais importante que a empresa? Eu disse: é. Eu disse para ele assim mesmo: então nós vamos demitir você. Eu disse assim mesmo: pode demitir. Eu trabalho para vocês segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, eu estou servindo ao Senhor. Então nada dessa vida me tira domingo da igreja. Ele disse: é tão importante assim? Eu disse: é importante demais. É mais importante do que meu emprego. Ele olhou para mim, era o diretor industrial. Ele olhou para mim e disse assim: rapaz, Deus não existe. Para ti, para mim existe. E eu pensei: perco o emprego ou não vou para a igreja? Que lugar Jesus está na minha vida? Eu disse para ele: eu não vou. Ele olhou para mim e disse: eu posso te pedir um favor? Pode. A gente paga pelo favor. Que hora é essa tua igreja? Eu disse: é de 9 a 11. Você aceita que o carro da empresa vai lá na tua casa, te apanhe lá, leve lá na empresa, distribui o trabalho, o carro te leva lá para a tua igreja, fica te esperando terminar lá a tua prece, depois te leva lá na empresa,
Você resolve todos os problemas de lá e a empresa vai levar, o carro vai levar você na tua casa. Diz, sim, eu vou. Ei, lá na cidade de Bragança, eu me esqueço o nome do pastor que está hoje lá em Xinguara. Me esqueço o nome dele, ele era bragantino. Ele trabalhava na Esplanada, se não falha a memória, ou não me lembro qual é. E não é, na época do Sírio, foi dado para ele uma camisa. É Raimundo Alves. Deram uma camisa da imagem para ele vestir. Ele disse, eu não vou vestir, eu sou crente. A empresa disse, você veste, você é demitido. Aí a empresa, então você já está demitido, você tem que embarcar nos meus projetos da empresa. Então pode demitir. Hoje ele é pastor. Queridos, essa relação aqui, essa relação, essa comunhão entre Cristo e você e Jesus, ela precisa ser prioridade. Esse posicionamento aqui é de um homem e de uma mulher que são comprometidos na expressão da palavra, comprometidos, que não buscam os seus próprios interesses. Há um livro muito famoso, antigo, Em Seus Passos que Faria Jesus. Ei, irmãos, não existe igreja sem relacionamento, sem priorização, nem na comida, nem na política, nem no social. Não existe uma casta maior. O texto da Bíblia diz que quem quer ser o maior, seja aquele que serve. E a Bíblia diz, servir a quem ama é fácil, mas é servir a quem não te ama. Porque senão nós vamos estar fazendo a mesma coisa aqui da igreja de Corinto, divididos por interesses. Examine, pois, o homem a si mesmo, coma do pão e beba do cálice. Versículo 29. Pois quem come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Versículo subsequente. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos, doentes, e não poucos os que dormem. Nós estamos vivendo numa época do que a teologia, ela tenta minimizar essas coisas contundentes que a Bíblia fala. A gente sempre joga para o Velho Testamento. Não, o Deus do Velho Testamento, esse era um Deus muito brabo e tal, e lá era olho por olho, dente por dente, mas depois que veio a graça, depois que veio Jesus, depois que o Evangelho veio, e aí essas coisas do Velho Testamento, elas ficaram um pouquinho mais de lado, e houve assim um certo abrandamento. Ele não disse a palavra abrandamento, não é eu que estou falando, mas a ideia é que, olha, não é bem assim. Não é bem assim.
Eu diria para vocês, é bem assim. Não tem jeito. É bem assim. Quem come e bebe, seja por qualquer razão for, que não se coadune com essa palavra, teremos consequências boas ou más. E nós começamos a desenvolver a teologia de que tudo que está dando certo é o que Deus aprova. Mas não é bem assim. Não é bem assim. Se eu viver numa vida em pecado, sem arrependimento, as consequências elas virão. Não tem jeito. Hoje eu tenho um grupo de teólogos aí que já estão até amenizando o inferno. Não, o inferno não é bem assim. Ao ponto de contemporizar o diabo, o capeta, o demônio. Não, ele não é tão feio assim, ele é mais bacana, sabe? Então, muito junto, legal. Ao ponto de alguém contar até uma piada na Bahia, carnaval na Bahia, e entrou um homem vestido de Satanás, e muitos crentes correram com medo que era o Satanás, e tinha uma senhora assim sentada no banco, e ele foi direto nela lá, e ela disse: olha, seu Satanás, eu nunca falei mal do senhor. Olha lá, queridos. E hoje há um grupo considerável de pessoas que estão relativizando. Não, não é bem assim. Que inferno não é bem assim. É sim. É sim. Se eu fizer, se eu estiver, se eu me relacionar de forma inadequada e viver em pecado sem me examinar, não importa se é aqui dentro, não importa se é lá fora, não importa, não interessa. O homem precisa, a igreja é santa, é pura, é imaculada. Foi o corpo, foi o sangue de Jesus. Se você vive em prostituição, é pecado. Se você vive em fornicação, é pecado. Se você vive enganando, é pecado. Se você vive contrariando, é pecado. Se você vive roubando, é pecado. Se você vive discriminando, é pecado. Se você vive enganando as pessoas, é pecado. E se tu pegar esse cálice indignamente, queridos, Deus é santo. Irmãos, Deus é santo. Ele quer uma igreja santa. Ele quer uma igreja lavada com seu sangue. E olha aqui, olha. O texto mostra aqui, sabe o quê? Que eles só não ceiavam junto. É incrível. Olha o pecado deles. Se reuniam para tomar ceia e não tinham comunhão. Para nós, nem pecado é.
Não, pastor, chegaram atrasados, sabe? Não, mas não vieram para cá porque não quiseram. A gente vai dar um monte de desculpa para dizer por que nós estamos assim e eles estão lá. Sem ter nenhuma relação, sem nenhuma relação de comunhão. Nenhuma. O pecado deles era esse. Por exemplo, tem gente que gosta de ouvir o pastor Emerson ministrar. Pastor, eu gosto quando o senhor ministre. Isso é muito bom, bacana, é legal. Pastor Ari, quando o senhor prega, sabe, pastor, que bom, bacana. E aí a gente começa a ter seguidores, né? A gente começa a ter seguidores. E a gente vai até para a rede social, levanta seguidores, Ari, faz bonitinho no Instagram, no Face, papapá, para te ter seguidores, né? Até a gente estimula, bora seguidores. Um dia desse, o irmão chegou para mim, pastor, ministra aquelas mensagens assim, 5 minutos, 3 minutos, o senhor vai ter muitos seguidores. Para quê? Eu não preciso de seguidores. Quem precisa de seguidores é Jesus, não é eu. Aleluia. Eu não estou aqui para fazer seguidores. E olha que eu sou ruim de conseguir seguidores. Bote ruim nisso. É assim. Às vezes eu passo e não falo, me esqueço. A minha mulher vai junto comigo de mim, assim, andando, e eu passo do lado dos irmãos, ela me puxa assim, discretamente, fala com o irmão que tu passou com mais de 1000. Aí eu vou, irmão, Pai do Senhor, como é que vai? Bacaninha, legal. Para mim fazer seguidores, irmão, não tenho jeito de fazer seguidores, eu sou péssimo. Queridos, mas não é eu. Não quero que ninguém me siga. Seguindo a Jesus. É a minha missão. Você pode me seguir todo errado, mas quando segue a Ele, é fiel, é verdadeiro. Aleluia, vai ficar de pés. Aleluia. Olha lá, um comportamento tão simples de não querer que as pessoas se sentem para comer junto. Paulo repudia. Ainda diz o seguinte: a reunião de vocês é para tristeza. É para tristeza. Olha lá. Entretanto, não vos elogio nesta instrução que vos dou agora, pois as vossas reuniões causam mais mal do que bem. Porque o fundamento do culto, o fundamento do cristianismo é relacionamento. Por isso que Jesus diz em João: e nisso conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros, como eu vos amei. Olha lá, como foi que Jesus me amou? Eu era inimigo dele, pecador, miserável, mas ele me amou tanto que morreu por mim. E outra coisa, sabe o que ele quer dizer com isso? Que o Emerson, ele precisa ter comunhão tão grande comigo, ao ponto de se sacrificar pelo meu bem. Por isso que Jesus fala naquela parábola sobre o pastor, que ele deixa 99 e vai atrás da 100ª. Quando acha, coloca no regaço e traz. Ei,
Não existe crença, não existe comunhão, não existe relacionamento com Deus sem comunhão com o irmão.